né? É muito importante, não só em relação às mudanças climáticas, mas também outras, em relação ao tempo. Por quê? Porque é o tempo em que se instala as causas, até o tempo que são observadas as consequências, fica até difícil se pontuar, se localizar de forma concreta onde foi que ocorreu e de quem é a responsabilidade. Por quê? Porque ela é sistêmica, porque ela é difusa, porque ela é cumulativa e porque ela é transnacional. Ela não é local, ela não fica aqui, ocorre aqui, vamos esperar o que acontece aqui. Professor, por favor. Então, antes vamos falar, o que são essas fronteiras planetárias? Lockström, um cientista sueco, ele, em 2009, todas essas informações de fronteira é de 2009, nós estamos em 2024. Por que é importante saber isso? Para ver a seriedade da situação que estamos. Lockström desenvolveu um estudo com a equipe dele, ele é muito premiado na Suécia e no mundo todo, são as 9 fronteiras planetárias. O que seriam essas 9 fronteiras? São os limites que nós, se ultrapassarmos, a Terra fica inabitável para nós. Então, ele tem, essas 9 fronteiras são mudanças climáticas, são uma das fronteiras, taxa de perda da integridade da biosfera que causa extinção de espécies é outra fronteira, ciclos bioquímicos do fósforo de nitrogênio é outra fronteira, esgotamento do ozônio atmosférico outra fronteira, acidificação dos oceanos outra, utilização de água doce outra, mudança no uso da terra outra, carga atmosférica de aerosóis e poluição química. Vocês vão perceber aí, bem pequenininho aí, no item 1, voltando só um pouquinho, por gentileza, professora. 1, 2, 3 e 7. Em 2009, Lockström dizia que essas fronteiras já haviam sido ultrapassadas. 2009. Então, já havíamos ultrapassado um limite aceitável de poder cuidar e de poder rever. Por isso que hoje você fala o quê? De cidades resilientes, porque assim, o dano já está se causando, se tornando quase que impossível de conter. Só que quando nós falamos, quando altera isso aí, a gente também vai alterar todos os outros, porque se eu tenho mudança climática, eu vou alterar o ciclo bioquímico do fósforo, que pode causar acidificação dos oceanos, né? Porque o aquecimento global, quando eu rompo a camada de ozônio, pode causar acidificação dos oceanos, que pode causar morte, que pode causar outras poluições, e aí vem um ciclo, né? Como eu disse, essas mudanças, elas funcionam como se fosse aquelas bolas de Newton, né? Você bate uma e bate outra, e elas vão se interagindo e vão, né? E esse caminhar, que é contínuo, às vezes, em outros eventos, para nós pode ser o caminhar irreversível para o fim. Pode adiantar, professora, por gentileza. Então, as ações transfronteiriças dos regimes internacionais climáticos, então, o que são regimes internacionais climáticos? Primeiro, a gente tem que saber isso, né? Regime como um todo, quando a gente fala em questão política, regime, quando eu digo, por exemplo, eu tenho um regime socialista. O que é ser um regime socialista? Não tem como eu definir o que é um regime socialista sem olhar para as instituições, a forma de governo, a economia, a sociedade, as verdades sociais, a mobilidade urbana. Então, no regime internacional climático é a mesma coisa. Então, há várias definições. E Yang diz que são instituições, ele definiu isso em 82, que eram instituições, então, para o regime naquela época, instituições climáticas, instituições sociais, que governavam as ações dos interessados em atividades específicas. Então, era todo o regime, quando você falava em regimes internacionais climáticos, em 82 por Yang, se baseava nas instituições sociais. Depois ele avança, em 82, ele avança lá para 2011, já não são mais as instituições, eram estruturas do sistema. Então, começou a ver que as instituições não davam conta. Então, era toda uma estrutura do sistema de governança internacional que são concebidos, ou seja, criados e implementados para articular esforços para resolver problemas globais. Esses seriam os regimes internacionais climáticos. Que se foi evoluindo também, até que Harvard, em 87,
que já tem esse, porque hoje Harvard também está voltando nesse conceito, eles são constituídos como sistemas de regras ou normas específicas por meio de um tratado internacional estabelecido entre representantes de Estados nacionais com finalidade de regular as ações dos envolvidos. Ou seja, os países, a gente saiu lá da formação moderna, evoluiu até chegar no ponto que cada país achava que ele se auto-administrava, já começou a ver, não, todo mundo vive o mesmo ambiente, então são precisos regular isso através de normas. A distribuição dos encargos, como é que é feita essa distribuição? Quem tem que fazer o quê? Na ONU, elas têm sido analisadas através do princípio do quê? Da responsabilidade comum e o princípio da responsabilidade histórica. Isso em relação às alterações climáticas, às mudanças climáticas. Nós vamos aprofundar nisso um pouquinho daqui para frente. Mas dentro dos princípios da responsabilidade histórica, que a gente vai ver muito isso com PRH, ele foi originalmente, esse princípio surgiu lá de 92, quando o Brasil... Desculpa, gente, eu também resfriada. Quando foi apresentado o princípio da responsabilidade comum, mais determinada, o Brasil, lá na Rio 92, ele começou a perceber assim, não, se todos têm que contribuir, começou a perceber que, historicamente, havia países que haviam evoluído, crescido, estão em uma posição hoje extremamente ricas, porque utilizaram bastante resíduos, bastante combustível fóssil. Então, lançou o quê? O Brasil, originalmente, lançou o quê? Lá nas negociações do protocolo de Kyoto, que tinha que ver também a história de cada país. Não bastava só saber o que ele está produzindo hoje. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que os países desenvolvidos, eles não têm tanta necessidade de combustível fóssil como tiveram no passado, e que os países em desenvolvimento ainda têm essa necessidade. Então, se eu esquecer a formação histórica, os países em desenvolvimento deveriam praticamente parar de se desenvolver para acompanhar, para estar todos nos mesmos níveis, só que com economias totalmente diferentes. Vamos lá, a Convenção dos Quadros das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Tem essa sigla aí, o NFCC. Ela surgiu no Rio 92, né? E ela foi a ocasião dessa segunda Conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Rio, inclusive foi, até hoje, é uma das que tem bastante destaque, porque já saiu essas convenções quadros, e dessa convenção, você tem a Conferência das Partes, que são as COPs. Os delegados de cada país reúnem periodicamente nessas conferências, que ocorrem desde 95, e as questões são trazidas aqui para o debate na COP. Quem da administração, não sei que é alguém, o que a gente chama 4W, 2H. Alguém conhece essa expressão quando a gente fala em 4W? Conhece, professora? 4Ws, 2H, a gente diz what, who, when, and where. Então, a gente quer saber quando, então, o que fazer, quando fazer, né? Por que fazer, né? E quem vai fazer. E 2H é quanto e quanto custa. How e how much. Como e quanto custa. E hoje eu até diria que teria que ter mais um H, que é onde. Por onde começar, né? Porque eu preciso saber, pelo menos hoje, onde é o foco disso. Né? Então, essa Conferência das Partes, cada vez que tem essa conferência, elas trazem isso, trazem essas metas discutindo o que é para ser feito, quem vai fazer. Quando vai fazer, como vai ser feito e quanto vai ser gasto para isso. Essa intensificação das negociações, elas tiveram bastante impulso em 2007. Porque em 2007, houve um evento muito importante, o IPCC, que é o painel internacional, que traz todos esses dados, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, isso consolidou que o conhecimento científico é ele que vai recomendar qual é o melhor caminho.
Então, o IPCC foi muito importante. Então, a partir de deslanchou com muito mais impulso essas negociações para os cuidados com as mudanças climáticas. Vai dar, professora? Esse é o IPCC, né, colocou o painel intergovernamental das mudanças climáticas. Eu coloquei aqui os indicadores, que era o regime climático do protocolo do Quioto, para dar um exemplo da diferença de eu tratar com emissões acumuladas e com emissões correntes. A gente vai ver isso aí, é muito interessante. Olha bem, foi feito um estudo das emissões acumuladas de 1850 a 1990. Então, os países do anexo 1, que são vários, são os países europeus, a Europa nem está aí muito, não. A Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. Esses países, quando foi feito, eu poderia dar uma lista para vocês, uma lista bem grandinha, quando foi feito essa avaliação das emissões, as emissões históricas, 80,94% dos GEs, os gases de efeito estufa, tinham sido produzidos pelos países do anexo 1. E o resto do mundo, 19%. E as emissões correntes, hoje, 65%, isso eu estou falando em 1990 hoje, 65% e 34% no resto do mundo. E quem poluiu mais atendia uma população de 21%. E tinha um PIB de 82,45% do PIB mundial. Ou seja, quando se faz essa inter-relação, se deixa pelo menos evidenciado que o aumento do PIB se deu principalmente por causa da produção com o uso de resíduos fósseis que causaram, de combustíveis fósseis que causaram o efeito estufa, que estão causando aí, né, a emissão desses gases. Enquanto a população atendida foi bem menor nos outros países. Então, qual é o objetivo do artigo? A autora, ela traz que é apresentar e discutir críticas das negociações climáticas apresentadas, tanto no pré-Quioto, que é antes do protocolo, como as discussões que ocorreram pós-protocolo de Quioto. E qual a consequência que teve durante esse tempo? Houve um rearranjo nos regimes internacionais climáticos. Houve perda do papel exercido pelos países que compõem o anexo 1, porque quando se começou a discutir, peraí, não é só a responsabilidade agora, tem a responsabilidade histórica, outros países começaram a ser atores das decisões. O Brasil, né, o Brasil é um desses países. Houve uma emergência desse conjunto de países que formou o quê? Lá na COP15, que foi em 2009, o BASIC, que compõe o Brasil, África do Sul, Índia e China. Então, nós vamos ver a forma de lidar. Na vigência do protocolo de Quioto, havia as decisões, ou as medidas, era top-down. O que era top-down? Vinha de cima para baixo. Os países que se destacavam, o anexo 1, decidiam, criavam as políticas e os outros se adequavam. No pós-Quioto, que quando o protocolo já não começou mais a mostrar que conseguia resolver isso, os países, Brasil, principalmente os países do BASIC, eles começaram a demandar por decisões bottom-up, de baixo para cima. Esses países que tinham sido sacrificados a maior parte do tempo começassem a ver as melhores decisões. Qual que eram as vantagens? Ampla participação dos países, principalmente com maior população, tinha um foco na colaboração e empoderamento das bases que são esses países, né, que nós mencionamos. A desvantagem é o quê? A lentidão do processo. Né? Vamos agora voltar lá no que a gente estava falando, que era quais eram as responsabilidades como eram vistas. Então, você tem o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, que era a PRCD. Até, para mim, foi um pouco até difícil compreender essa diferença, porque parecem muito próximas. Mas o PRCD, ele constitui um modo de dizer que, como que eu vou interpretar isso aí?
Então, diz, constitui um modo de interpretar o caminho para cumprir o propósito no qual os países desenvolvidos deveriam ter a liderança, tanto na matéria de redução de emissões, como na provisão de meios para que os países em desenvolvimento pudessem gerar suas próprias ações climáticas. Ou seja, além dele reduzir, ele teria que incentivar financeiramente, com projetos e com apoio técnico, para que os países que estavam em desenvolvimento pudessem alcançar essas evoluções com a mesma agilidade que eles. E essa origem aí, ela veio lá do Rio 92, né, nas negociações ambientais que ocorreram lá no Rio 92. Gente, se estiver muito rápido, vocês falam, pelo amor de Deus. E tem o princípio da responsabilidade histórica. Esse princípio foi enunciado pelo Brasil. O Brasil saiu à frente e contestou a questão de ser só responsabilidade, todos têm que pagar, todos têm que fazer. E foi lá nessas negociações de Kyoto. E foi seguido depois pela China e pela Índia. O princípio da responsabilidade histórica é baseado na história de cada país, relacionado ao desenvolvimento econômico com o uso de combustível fóssil no passado. As emissões acumuladas são consideradas uma medida aproximada do quanto de responsabilidade cada país tem em relação a essas mudanças. Você produziu muito no passado, a sua responsabilidade é maior. E porque ela descreve o total dessas emissões que cada país teve em proveito quando se relacionado com o PIB. E a importância? É uma métrica utilizada justamente para buscar compreender a extensão da responsabilidade histórica de cada país pelos problemas da mudança climática. Talvez vocês não consigam ver, mas vocês têm um material também, eu coloquei mais para título de lembrar, essa previsão de redução. Eu vou até abrir o meu aqui, porque também, para mim, fica um pouco apagado. Mas eu vou abrir aqui para esse mapa. Ele vai tratar das emissões. Uhum. Nós temos a lentidão da internet que não ajuda muito. Então, vamos lá. Nesse anexo, vocês vão ver que está no material. Nessa tabela, tem uma tabela aí, que é a tabela que eles chamam, ele vai ver as emissões dos países do anexo 1. Tá? Foi feita essa medição de 1850 a 1990. De 1850 a 1990, excluindo o afolo. O que é o afolo? O afolo são os que produzem os gases, mas não estão ligados ao uso de combustível fóssil, mas sim a agricultura, pecuária, indústria, que ele está excluído desse aqui, está excluído desse levantamento. Os países do anexo 1, os países desenvolvidos, de 1850 a 1990, eles acumularam 80,94% dos gases de efeito estufa que existe hoje. Enquanto que o resto do mundo, 19%. E, correntemente, né, está lá naquele outro quadro que nós mostramos, e esse país atende 21% da população. E o PIB deles é 82,5% do PIB mundial. O resto do mundo tem 17% do PIB mundial, com a população 78% da população, e acumulado tem 19% da série histórica de poluição por gás de efeito estufa. Pode passar, por favor, professor. A gente já tinha colocado isso no quadro anterior. Protocolo de Kyoto, qual era a previsão de redução? Diz que a responsabilidade pela mitigação das emissões correntes precisaria ser distribuída, né? Lá no PRCD, entre os países que estão em sua origem, pelo menos de acordo com o PRCD. O protocolo de Kyoto utilizou primeiramente as emissões correntes para basear as reduções. Depois que alguns países como o Brasil e China reivindicaram o cálculo com base nas emissões históricas, aí que começou a haver
essas emissões correntes começaram também a aumentar. Por que o Brasil pediu isso quando começou a aumentar? Porque se eu for ver as emissões correntes, os outros países desenvolvidos eles teriam facilidade de se adequarem para poluir menos agora. Mas nós que vivemos de indústria de base, os países pobres que vivem desenvolvimento de indústria de base, que eles precisam da combustão. Então, eu digo assim, se for analisar só essas emissões correntes, nós cada vez vamos produzir mais emissões, e nós não vamos cumprir o acordo e as multas são milionárias. Então, para os países em desenvolvimento, viram que essa série baseada na responsabilidade distribuída ia levar os países a uma situação econômica muito pior do que não estar no acordo. Então, foi que sugeriu o quê? O Brasil sugeriu, não. E onde estão as emissões históricas? Quem poluiu até agora? Isso foi muito importante, decisivo, não é o suficiente, mas foi muito importante, uma guinada de compreensão como é que poderia ser avaliado isso aí. Então, vamos lá. Como eu havia dito antes, nós temos várias ciências que vão lidar com as questões climáticas. Uma dessas aí, dessas ciências, é a economia. Por que a economia? A economia, ela tem uma economia que trata do bem-estar. O que é o bem-estar? É aquilo que os mercados, eles são eficientes em prover os bens privados. Ele consegue prover. Mas o mercado, os bens, ele não consegue prover o quê? Direitos, ele não consegue fazer previsibilidade nem segurança. Quem faz isso é somente o Estado. Então, o mercado ele consegue produzir bens, mas ele não consegue garantir a fruição desses bens para todos. E por que é importante essa questão do bem-estar? Porque todos querem, né? Igual quando nós tivemos aí, todo mundo quer uma casa bonita, todo mundo quer usar, quer ter um carro, todos nós queremos ter uma casa num lugar lindo, maravilhoso, todo mundo quer ter bem-estar. E onde que entra isso aí? Essa questão do bem-estar, da economia do bem-estar. Que esse bem-estar, ele tem um custo, não é? E os dois princípios de responsabilidade do regime de Kyoto, ele vai mostrar para a gente o quanto vai custar esse bem-estar. Ou seja, o problema do GES não se resume só ao CO2, ao carbono, à produção de gás carbônico. Ele vai muito mais do que a queima de combustível. E assim, esse bem-estar, principalmente com o uso do solo, alimentação, né? A picanha assada, final de semana, né? Ela pode ser um dos grandes produtores e inspetores dos gases de efeito estufa. Então, até para a questão desse bem-estar, o que vai ser bem-estar daqui para frente é preciso começar a ser muito bem analisado, porque o quanto custa esse bem-estar de uma pequena comunidade, quanto custa, por exemplo, o bem-estar de uma classe rica que consegue fazer um condomínio lindo, maravilhoso, um local que vai ter desmate, que vai afastar os animais silvestres, que vai atingir a flora local. Até que ponto essa pequena população, essa pequena comunidade tem direito a esse bem-estar em detrimento de outros? Pode passar para frente. Essa aqui, eu trouxe aqui para vocês, essa figura aqui mostra as emissões acumuladas de gases entre 1990 e 2012. Vai ver ali no Reino Unido, o resto do mundo ali, ele produziu 31%. Só Estados Unidos, 15%. Esse período aí, né, de 1990 a 2012. O México, 2%. A gente vê o Canadá, 2%. O Japão, 3%. Brasil, 4,5%. Ou seja, eu pego os Estados Unidos, 15%, o resto do mundo todo, 33%. Então, esse aqui foi considerado com o uso da terra. Só volta um pouquinho para a gente ver, professor. Considerado, nesse caso aqui, foi considerado com
o uso da terra e as atividades florestais. Então, vai ver que os Estados Unidos, China, União Soviética e a Federação Russa, eles destacam como os principais emissores, concentrando quase metade. Quando eu analiso o quê? O aforro, quando eu incluo as atividades florestais, quando eu incluo... Porque, se for analisar só o efeito estufa de combustão de fósseis, eles vão estar bem abaixo. Mas há outros produtores também. Pode passar para a gente. E esse aqui são emissões acumuladas na perspectiva global. Então, na vigência do protocolo de Kyoto, foi feita a análise mais completa dos países e, para redução, centrar nos principais emissores, ou seja, nos países do anexo 1. E quando teve esse foco, né, centrado nos principais emissores históricos, ficou de fora uma quantidade muito grande de emissões. O Viola diz que, no regime de Kyoto, só 20% das emissões globais estariam cobertas. Por quê? Porque só estava focado na queima de combustível fóssil. Não estava focado em outros tipos de atividades que produzem esse gás. Então, os países anexo 1 no regime de Kyoto, e apenas esses países desenvolvidos, estavam obrigados o quê? Reduzir suas emissões de gases, né? E o foco na redução das emissões, no princípio, das emissões históricas. E deixou para fora a parte significativa das emissões globais. Se ficava focado nas emissões históricas globais, vai ficando deixado de fora. Sim. Sinédria, já deu seu horário, encaminhar para a conclusão. Então pode ser. Nós passar rápido, né? Então vamos lá. Então, aqui os desafios das ações climáticas, que são essas mudanças que a gente está vendo aí, um problema global. Pode passar, professora? Então, os desafios que o regime enfrentou no protocolo de Kyoto, a Rússia, que passou a ter se considerada economia de mercado, não a economia planificada como era. Estados Unidos não ratificou o protocolo de Kyoto. O Canadá saiu, porque a multa que ele teria que pagar seria bilionária, porque ele não estava cumprindo, então é melhor sair. E necessidade de definir metas obrigatórias para países como a China, Brasil e outros. Foi um desafio do protocolo de Kyoto. E as 3 métricas para a mudança no regime climático, esse autor sugere que teria que ter 3 métricas mais, que seriam a intensidade das emissões de PIB, emissões de energia fóssil e contribuição histórica para o acúmulo. Ela diz que essas 3 métricas, ela também deveria ser mais intensificada. Aqui nós estamos vendo a intensidade das emissões de PIB, nós já falamos, o PIB em 2012 ficou concentrado nos países ricos, e a emissão per capita, que é um modo diferente de ver isso aí por pessoa. Então, já pode até passar para a página, professor. Nós temos aí um quadro que vocês vão ver, se for ver a emissão per capita, no Canadá, por pessoa, é 24,6%. A Índia, que é mega populosa, é 2,3%. Então, é preciso saber também a produção desses países. O Acordo de Paris veio em 2015 e traçou suas metas de redução da média global. E para alcançar esses objetivos, o país se comprometeu na contribuição nacional das NDCs, que é o que a gente está tendo hoje, as negociações. E a autora deixa 2 direções futuras para a investigação futura. Avaliar a adequação da efetividade das NDCs e incluir o setor privado nessa análise. E agora? Bom, Sinédria, obrigada. E, pessoal, obrigada a todos que estiveram aqui. Sinédria, obrigada pela sua apresentação, pelo que você trouxe aqui para a gente. No começo aqui, eu acho que eu esqueci de perguntar quem é que está aqui no estudo e não é da Universidade Federal, ou de onde vocês são, eu acho que é melhor, vocês puderem colocar aí no chat de onde vocês são. Eu não conhecia esse gama aqui, Sinédria, que você utilizou para fazer a apresentação. Interessante, hein? É muito bom, eu gostei mais que o Canvas, pelo menos para mim. Alinhou mais, é bom saber que tem essa opção. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver de onde esse pessoal é, antes da gente abrir aqui. Quem tiver dúvida, a gente pode colocar no chat. Enquanto a Sinédria estava aqui falando, eu fiquei acompanhando, colocando por legenda. Já tem uma pergunta da professora Taína. A Kayala é do CJA.
A Beatriz é do CSC, CSC UFSB, muito bem. O UFSB Itabuna, Soêmia, Sabrina da UESC, opa, beleza. Carolina da UNEB, Railândia da UNEB, opa, que turma boa. Obrigada, gente. Só lembrando a vocês, a gente faz quinzenalmente esses encontros de estudos aqui. Oh, que bom a turma aqui. A gente faz quinzenalmente esse encontro de estudos, está sendo às terças-feiras em horários variados, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, do que a gente consegue organizar aqui na agenda. Todos os eventos têm inscrição pelo Simpla e tem um certificado emitido depois. A gente tenta fazer nesse período curtinho para poder a gente dar conta das demandas e focar mais nos assuntos. E é um exercício para os nossos estudantes também estarem fazendo isso, nossos membros. A Sinédria ingressou no mestrado esse ano, né? Então, é minha orientanda. E já começou, e a gente já pega e já coloca para poder trabalhar. Então, por isso que a gente se reúne. Então, acompanha a gente lá no grupo de pesquisa RG Clima no Instagram, RG_Clima, quem puder escrever no chat aqui para mim, para a turma acompanhar. Acompanhe que as novidades vocês ficam sempre sabendo de tudo. Obrigada pelo apoio. Antes de abrir para a pergunta, eu só queria fazer uma correção na informação que foi colocada. Em algum ponto, eu acho que a Sinédria falou que o descumprimento dos protocolos geravam multas, né, e poderiam ser multas caríssimas, etc. Aí, Beatriz, obrigada. Adoro esse povo que apoia aqui. Na verdade, esses protocolos, os tratados internacionais de clima, eles são de adesão voluntária e eles não prevêem sanções, nem pecuniárias, nem nenhuma outra. Esse é um ponto fraco e uma crítica que se fazem a esses tratados internacionais, né? O que você tem são sanções secundárias, que muitas vezes, por exemplo, a União Europeia, ela pode determinar, eu não vou, minhas empresas, as empresas aqui do meu bloco econômico, não comercializarão com países que não adotem as regras do Acordo de Paris, por exemplo. Então, aí você tem essas sanções secundárias, algumas não diretamente econômicas, financeiras, mas com repercussão econômica, né? Então, só para fazer esse adendo, é uma crítica, é um ponto fraco desses chamadas soft law, desse regime climático internacional, que diferente da área do comércio, da área do direito de trabalho, eles não têm as sanções pecuniárias. E aí, quem tiver mais pergunta, coloca no chat, mas teve a professora Taína perguntou, né, protocolo de Kyoto, no que ele falhou, se ele está obsoleto, se ele ainda funciona. E, Sinédria, você quer responder? Você passa para mim? Como é que você faz aí? Acho que, poderia dizer assim, como algo novo, ele não falhou, né? Não digo que ele falhou, ele não foi o adequado. Mas ainda são aplicados ainda, por exemplo, a questão da responsabilidade distribuída também é aplicada, ainda é um princípio a ser aplicado, da responsabilidade histórica. Então, ele deixa o seu legado. Ele chegou a um ponto, ele não atendeu mais a uma evolução também natural, né, de todos os sistemas, evoluem, não atende mais. E também, o que acontece? Os países sentiram que muito prejudicados. Os Estados Unidos achou, poxa, eu vou ter que parar de produzir, parar de emitir, só eu e os outros países em desenvolvimento não necessitariam disso. Então, ficaria todos sentindo no sentido de que penalizados por ter evoluído. Então, ficou esse sentimento, estou sendo penalizado por ter evoluído, por ter desenvolvido. Mas ainda deixa o seu legado. Eu acompanho esse entendimento aí da Sinédria, né, como o primeiro grande tratado climático com esse objetivo, né, ele vindo da Convenção Quadro das Nações Unidas, ele teve esse marco de iniciar o processo, né, mas ele falhou, alguns acham que eles falharam nessa meta inicial. Mas a curva de aprendizagem, né, a aprendizagem que ele gerou para que pudesse ter um modelo melhor, que a gente acha que hoje é o Acordo de Paris, que o substituiu, ele foi muito importante. Então, a Sinédria mencionou, só vou dar uma pontuada melhor em alguns elementos do protocolo de Kyoto, que não era nem objeto ali do artigo específico, mas é importante a gente saber. Primeiro que ele era muito focado, o protocolo de Kyoto, em saídas de mercado. Achava que o mercado se regularia, que você poderia fazer um comércio de emissões, que você poderia estabelecer o chamado crédito de carbono. Aí essa palavra até surgiu ali, créditos de carbono. Isso foi ineficiente. Porque quando ele fazia essa diferença, países do anexo 1 têm essas responsabilidades, que são mais poluidores, não englobavam os outros países, a China não entrou nisso, olha que loucura.
que não era anexo 1 daquela época, quando pegou a repercussão histórica. Um problema que, como ela disse, ele é complexo, ele é global, multifacetado, interconectado, ele precisa do esforço de todos. Aí que o Acordo de Paris vem substituindo o Protocolo de Quioto, falando, não, todos terão envolvimento nesse processo. Alguns mais, é responsabilidade diferenciada, mas ela é comum a todos, então não haveria exclusão. Já percebeu que aquele atribuição de responsabilidade só para um grupo e não para outro, né? Os anexos, os países em desenvolvimento seriam só de participação voluntária, aquilo era ineficiente. A outra coisa também que a gente vê o Acordo de Paris voltado mais para soluções baseadas na natureza, até porque as tecnologias não vieram para salvar o mundo, né? A saída não foi pela tecnologia. Tecnologias existem, mas elas não conseguem ganhar escala, né? Ou não conseguem ter essa replicabilidade que resolva um problema, e o caminho parece que não é só por isso. Então, outras modalidades alternativas começaram a aparecer. Outra coisa que o protocolo de Quioto muito voltado para a mitigação, que é a diminuição da emissão de gases do efeito estufa ou a captura dos gases do efeito estufa no solo, e a estocagem no solo, biomassa e etc., ou nos oceanos. Então, ela era muito focada em mitigação e nem tanto em adaptação, porque a gente ainda não vivia os impactos das mudanças climáticas. Agora, o foco é a adaptação total. Claro, continuamos com mitigação, mas muito em adaptação, que a gente está vendo o que está acontecendo. O Brasil está, esse mês, está crítico, nesse ano está um ano crítico, né? Soemia pergunta, as mudanças na ordem mundial e as divergências entre os países podem comprometer a cooperação internacional e a implementação do acordo? Perfeito, podem sim e fazem isso, Soemia. Primeiro, ainda completando a pergunta da professora Taina, né, se ele está obsoleto, se ele ainda funciona, não, ele não funciona mais. O protocolo de Quioto, ele surgiu outra coisa também, que ele funcionaria de 2008 até 2012. Em 2012, as partes, né, os países se reuniriam novamente para decidir quais seriam, né, se haveria uma revisão. Então, houve até, inclusive, muito medo, muita preocupação naquela hora, porque o período final do protocolo de Quioto estava acabando, não tinha nenhum outro tratado, nenhuma outra perspectiva, e ele não estava impulsionado. Então, ele foi só realmente a 2012, e em 2015 entrou um Acordo de Paris. E aí, eu respondendo a Soemia, né? Sinédria, você quer comentar alguma coisa sobre isso antes de responder a Soemia? Quer falar? Vai lá. Não, só assim, não funcionar porque tem essa durabilidade, determinação, né? Mas eu acho que eu vou de novo pelo legado, né? O legado dele foi o pontapé inicial, né? A gente não tem como apagar, como se não tivesse, não parou de funcionar, continua, tanto é que nós estamos falando dele, né? Então, deixou marcas de aprendizagem, assim, realmente, indeléveis, foi, por isso que até hoje a gente volta e fala do protocolo de Quioto, até porque se o Acordo de Paris ele se mostrar ineficaz, como vem se mostrando também, a gente vai ter que, olha, o protocolo de Quioto foi isso, o Acordo de Paris foi esse, então vamos ver o que a gente apresenta juntando os dois para ver se sai um terceiro melhor, algo assim. Mas aí, respondendo a pergunta da Soemia, né, se essa divergência entre os países ou a alteração da geopolítica mundial influencia isso? Influencia sim, eu vou te dar um exemplo muito prático. O Acordo de Paris ele vem com uma estrutura diferente, né? Ele quer ser o chamado bottom-up, né? Ele tem um grande meta internacional de não ultrapassar 1,5% e ficar no máximo em 2%. A gente sabe que a gente já estourou isso, né? Os especialistas estão dizendo que nós ficaremos entre 2 graus e 3 graus, então já não cumpriu a sua meta. Mas ele permite que os países desenvolvam, dentro das suas características e peculiaridades nacionais, a sua forma de endereçar, a sua forma de alcançar essa meta de emissões nacionais, né? Isso, então, o respeito maior à soberania dos países. Mas quando, por exemplo, a gente teve Donald Trump assumindo nos Estados Unidos, o primeiro foi uma fala de campanha dele, que é um negacionista climático, de que ele sairia do Acordo de Paris. E um dos seus primeiros atos, ali nas primeiras semanas, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, foi decretar que sairia do Acordo de Paris. A questão que o tratado pedia, tinha um período para você oferecer na denúncia ao contrato, já nos termos do direito internacional, né, para você oferecer a denúncia do contrato, tinha um tempo ainda de carência, de permanência obrigatória para depois sair. Os Estados Unidos, então, saiu, isso fragilizou muito, e muitos acharam que o próprio Acordo de Paris naufragaria. Tanto que Biden, quando assumiu, o primeiro ato dele foi a reinserção dos Estados Unidos no Acordo de Paris. E naquele período o mundo ficou um pouco em suspenso, porque os Estados Unidos era o maior emissor.
Lá no protocolo de Kyoto aconteceu a mesma coisa. A Austrália desembarcou do protocolo de Kyoto, ela saiu, e a Austrália era um dos maiores emissores. Então, como é que pode, né, um tratado assim, que precisa envolver todas essas pessoas, todos esses atores que são significativos, ter uma falha dessa, né, uma saída? Mas, como eu disse, eles não prevêem sanções diretas financeiras, usa o chamado soft power, né, os países utilizam dos seus poderes e das suas forças políticas, econômicas, etc., num processo de negociação. Sim, Taina, também aconteceu isso, e foi por isso que foi perdendo força o protocolo de Kyoto. E esse é o desafio, que todos participem, porque existe, a gente estuda muito isso também aí nesse processo de negociação das relações internacionais, a figura do free rider. O que é o free rider? Free rider é o carona. Aqui na Bahia a gente chama de godera também, né? O que é o free rider? Essa é antiga, essa aí, Sinédria, entreguei a idade. O que é o free rider dentro dessa estrutura das negociações internacionais? É aquele que ele não vai ter o esforço, ele não vai fazer o esforço para alcançar aquele resultado, mas ele se beneficiará do resultado que outras pessoas fizerem. Então, no tratado, nessa estrutura do regime climático global, ele não vai fazer alterações na sua forma de agir, nas suas escolhas políticas e econômicas, não vai mudar a matriz energética, não vai diminuir desmatamento, não vai diminuir a emissão de gases da indústria, não vai mexer em nada disso. Mas quando todos os países fizerem isso e consertarem ou melhorarem o regime climático, ele se beneficia também. Então, ele segue na curva de crescimento dele predatório, né, curva de crescimento que gera dano, mas ele consegue. E aí, os outros países, os que agem, têm que agir muito mais, precisam ter muito mais ação para compensar aquele que está ali para trás. É como você dirigir um carro e está sempre alguém puxando aquele freio de mão e você tem que fazer mais força para poder avançar. Então, isso é uma fragilidade do sistema do regime climático internacional que ainda persiste, ainda está aí. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Sinédria quer avançar um pouco mais? Que se deixar, eu disparo aqui. Não, para mim, assim, só... como assim, eu sou muito crua nessa... muito nova e crua ainda nesses estudos, então, para mim, muita coisa muito interessante. A gente não tem noção, porque esses dados são, gente, dados de 2009, 2009 as fronteiras, esse trabalho de 2017, já passaram 7 anos, qual a situação atual? Bom, vou responder. Obrigado pela pergunta. Então, o que a gente tem hoje? Né? Desde 2015, a gente está sobre a égide do Acordo de Paris, que é o grande atual tratado em vigência, um tratado internacional do clima, né? E o Acordo de Paris, então, ele estabelece esse teto da gente ter 1,5 a, no máximo, 2 graus centígrados de elevação. A gente sabe que, por exemplo, a gente estudou lá no início também, a professora Taina fez a apresentação sobre mudanças climáticas, né? Se, por exemplo, o planeta vai subir 2 graus centígrados, não quer dizer que ele vai subir homogeneamente em todo o país, em todo o planeta passará a ter 2 graus, né? Você vai ter bolsões de maior ou menor grau, você vai ter variações climáticas muito mais intensas, né? O frio vai ser mais frio, o calor, o verão deve ser muito mais intenso. Tem todas essas variabilidades. Então, o Acordo de Paris, ele tenta respeitar, ele está ainda em vigor, ele tenta respeitar essas características e as conotações, as características de cada um. Vou dar um exemplo. O Brasil, historicamente, a maior contribuição do Brasil para o desequilíbrio climático são as emissões de gases de efeito estufa do setor florestal, do desmatamento, que a gente chama de AFOLU, né? Que é a sigla em inglês, Forestation, Forest, etc. Que quer dizer o quê? Uso do solo, mudança do uso do solo e floresta. Basicamente, é a conversão da floresta para outros usos. E aqui no Brasil a gente usa queimada, né? Brasília está queimando, eu vi coisa de filme, uns vídeos que eu vi ontem, né? E outra coisa, né? O que está medido? O IPCC fala muito claro quais são os maiores impactos ambientais que a gente vai ter aqui na região do sul, extremo sul da Bahia. Incêndios florestais, inundações secas, deslizamento de terra, eu falo isso em todos os encontros que a gente tem. Vai afetar a segurança alimentar, a gente vai ter a menor oferta de variedade, qualidade, quantidade de alimentos, né? Isso já está previsto. Então, essa é a característica do Brasil. Inclusive, nos estudos que a gente está fazendo, então agora as meninas estão aqui, umas bolsistas estão aqui, a gente está desenvolvendo algumas cartilhas educativas, mostrando qual é o perfil de emissão, qual é a cara da Bahia, né? Qual é o perfil da Bahia e dos municípios de incidência da UFSB,
Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itabuna, Ilhéus, qual é a cara de emissões de gases de efeito estufa, quais são os maiores desafios que esses municípios têm. Então, com base nessa realidade, o Brasil vai desenvolver a sua carta de ações, vai desenvolver o seu plano nacional, né? Por exemplo, tem uma orientanda minha também, a Stefane, não vi se ela entrou aqui ainda, mas ela é de Cabo Verde, né? Um arquipélago ali pertencente ao continente africano, que está ali na linha do Sahara, né? Do deserto do Saara. É uma realidade completamente diferente que eles têm lá de emissões, porque eles não têm nem a diversidade, a biodiversidade que nós temos aqui, né? A dependência e a estrutura econômica é completamente diferente, eles sofrem muito com secas, então eles vão ter outro perfil. Então, o Acordo de Paris, ele permite essa maior flexibilidade, mas ainda tem essa fragilidade de não ter... Ah, e outra coisa, eles querem... E como é que isso se dá? Né? O país vai enviar regularmente para a Convenção, para a ONU, né, para a Convenção Quadro das Nações Unidas, essa chamada NDC, que é Contribuição Nacional Determinada, né, a sua carta de atuações. Então, o que é que nós fizemos nos últimos 5 anos, né, nos últimos 2 anos, a cada 2 anos ele envia, e essas metas elas têm que ser mais ambiciosas. O que é que nós conseguimos fazer e o que é que nós prometemos fazer daqui em diante. E tem sempre que jogar para cima, tem sempre que ser mais ambicioso. Não admite o retrocesso, é um dos princípios, inclusive, do direito internacional ambiental e do direito internacional climático, a vedação ao retrocesso das metas estabelecidas. Então, tem que ser sempre caminhar para frente e aí ser cobrado disso. Aí aproveito, né, já que eu e o Sinedra estamos aqui, a gente é do direito, também tem um bocado de gente aqui que é do direito. A gente já tem mecanismos sendo utilizados dentro do direito, que a gente chama de litigância climática, que são ações judiciais movidas contra atores privados e atores públicos, governos, para forçar o cumprimento dessas metas que assumiram no plano internacional e também nacionalmente. Então, exigir judicialmente o cumprimento. Aí sim estabelecer pena de multa internamente. Aí sim utilizar os instrumentos mandatórios. Uma coisa interessante que também a Sinedra, já caminhando para o final da minha fala, que a Sinedra sinalizou da dificuldade de mudanças climáticas é a questão do tempo, da causa e da responsabilidade. Então, você tem uma causa aqui de uma emissão, você tem uma causa de desajuste, que aí ela leva um tempo para a consequência aparecer. E às vezes não vai aparecer no mesmo país, vai aparecer no outro país, vai aparecer lá na frente, né? Quando a gente tinha a depleção da camada de ozônio, né, aquele buraco da camada de ozônio, ele estava ali localizado muito em cima do continente africano, que não era o mal que contribuía de forma mais significativa para isso. Então a gente no direito vai ter essa dificuldade de fazer um nexo de causalidade para poder atribuir a responsabilidade ao agente. Como é que a gente mede, como é que a gente organiza isso? É um desafio que está posto, a gente enquanto sociedade no plano da comunidade internacional, ainda não encontrou essa solução. Mas o Acordo de Paris... Então, aí o Brasil estabelece os países, todos os países, eles apresentam esses documentos no plano internacional e eles têm que sempre... E eles são cobrados para que isso avance, mas é um cobrado, como eu digo, um soft power, né? É cobrado internacionalmente, nas pressões... E também no aporte de recursos, né? O Brasil lidera à frente de outros países. Ai, Pedro, obrigada. Até para acabar a gravação e fechar a sala, que assim, fecha as portas. Então, a gente tem ainda... a gente ainda tem essa estrutura do regime climático internacional funcionando, né? A ver quais serão os próximos capítulos com essa série de impactos, né, que as previsões do painel intergovernamental de mudança climática foram conservadoras, eles já reconheceram isso. O que eles esperavam ocorrer para 50 anos, estão ocorrendo em 25, 30 anos. O que esperavam ocorrer em 30 já está acontecendo agora. Então, e aí, quando a gente precisa atualizar essas previsões de impacto, como é que a gente vai fazer essa movimentação também de todos os países nesse sentido? Existem os esperançosos, os desesperançosos, né, os céticos e os pragmáticos, né, de trabalhar com o que tem. Eu acho que eu encerro a minha fala, assim, se alguém não tiver mais alguma coisa para acrescentar. A Sinedra quer fazer um fechamento? É isso, né, que a gente está na mesma nave, né? E tudo repete em todos. Enquanto ficar em busca de causa e efeito, quem causou para apurar o efeito, a gente não consegue, não vai conseguir ir longe. Porque é difícil saber onde é o foco. E não é multidisciplinar, então pode ser vários eventos.
Não é um evento que vai causar determinada coisa. Cabe a nós estudarmos, né? Cada vez mais. Sim. E obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela paciência, pela correria do final aí, professora, acelera para a gente ter um tempo. Porque aí também é treino, né? É treino, o prazo também é treino. Foi muito bem, Sinédria. A gente que te agradece. Você está passando por uma gripe pesada, mas manteve o compromisso. Eu até falei, Sinédria, se não der para você, você fala que eu pego. E ela, não, eu vou, professora, assumir o compromisso. Então, obrigado por esse compromisso com o grupo. Alguém quer fazer uma palavra? Acho que subiu uma mão e saiu. São os aplausos. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Vai ser enviado pelo e-mail que vocês cadastraram no CIGA os certificados. Daqui a 15 dias temos outros. Se vocês tiverem interesse em algum tema específico, envia lá na DM do grupo de pesquisa, fala lá com a gente, que a gente busca atender vocês também. Quem tiver interesse em parceria, em aproximação com o grupo de pesquisa, só vem, que a gente está aí para trabalhar com mudanças climáticas, tanto no campus de Porto Seguro, quanto no de Teixeira de Freitas, quanto no de Itabuna. Tá bom? Obrigada aí a todos vocês. Até mais.